filho de Obed, e ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá. Benjamim, o Senhor está convosco. Diga: o Senhor está convosco. E vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Diga: se eu buscar, eu vou encontrar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Diga: sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. Diga amém. Amém. Aleluia. Pode subir para o seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu vou louvar a Deus. Pode ficar sentado. No nome do Senhor. Eu vou falar duas coisas importantes. Porque esse homem, ele confiou em Deus, caminhou com Deus. Vai ligar para o seu irmão, diga assim: o crente, ele deve ser fiel ao Senhor e buscar continuamente a sua presença, tendo o discernimento e a capacidade de encontrar uma saída. Irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que havia a cidade de Judá e a cidade de Damasco, Efraim e Benjamim, que era das tribos de Israel. Se você for lá em 1 Crônicas, 1 Reis, o Senhor vai dizer que as 10 tribos iam entrar em guerra. Mas o Senhor não permitiu que nenhuma dessas 10 tribos entrasse em guerra. Mas foi necessário Deus entrar com providência ali de um rei chamado Asa. Asa, quando ele foi, aleluia, chamado para a obra de Deus, aleluia, aqui no capítulo 15, e no versículo 7 ele diz assim, ó: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus tem uma obra para a tua vida. Deus tem uma recompensa para te dar. E Ele está dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Ele está dizendo uma coisa interessante aqui: é não você, aleluia, desfalecer a sua fé. É você não perder a sua esperança em Deus. É você não perder, aleluia, a direção de Deus. Mas é você confiar no Deus vivo, Deus poderoso. A Bíblia diz que Deus, aleluia, confiou em Asa, porque Asa tinha um coração que o Senhor via ele todos os dias. Os olhos do Senhor via Asa, aleluia, como um homem instruído por Deus. A Bíblia diz que no capítulo 14, aleluia, ele começou a ver a idolatria de Israel. O povo estava em ruína, o povo estava, aleluia, em só uma rebeldia. E agora ele perguntou: como será que nós levantaremos essa cidade? Como é que nós reunimos o povo para estar de pé? Mas o Senhor disse aqui no capítulo 14, de um versículo, aleluia, o 6, que diz: e edificou cidade forte em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra aquela cidade. Anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Não havia mais nenhuma guerra, nem aleluia, contente entre o povo de Deus. E hoje, no dia de hoje, as igrejas estão competindo, aleluia, com concorrência. Vai a igreja que vai estar mais cheia, vai a igreja que vai dar mais gente, vai a igreja que tem mais profecia, vai a igreja que tem mais revelação, vai a igreja que é santidade, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: nenhuma igreja da face da terra tem, aleluia, uma perfeição aos olhos de Deus. Nenhuma igreja você vai encontrar beleza, não. Você vai encontrar igreja imperfeita, com pessoas imperfeitas, com pessoas que pecaram, aleluia, com erros e falha. E aqui estava o povo de Deus que estava afastado de Deus, mas Deus tinha um plano para abençoar o povo dela. E a Bíblia diz que Deus levanta a Asa, no capítulo 15, veio a palavra do Senhor, o Espírito de Deus sobre a vida de Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, ouve-me todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Será que Deus está conosco, irmãos? Será que Deus, nesses últimos tempos de
de hoje. Será que Deus nos esqueceu? Não. Ele está sempre conosco e sempre estará. Se nós confiarmos na sua palavra e andarmos na sua presença, nós o acharemos. Aquela mulher que você vai ver no livro de Lucas, capítulo 15, aquela mulher tinha 10 dracmas, diga 10. E perdeu uma. Ela fez o quê? Pegou uma lâmpada, aleluia, do candeeiro e foi procurar a dracma que estava perdida. Aleluia. O que tem a ver com as? É espiritual. É algo que a gente tem que receber. Se a gente não se pôr no espiritual, como é que a gente vai enxergar o além que Deus tem para mim e para você? Como é que você vai encontrar uma solução, uma saída, qual que a gente não podemos alcançar? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele coloca duas coisas em nossa mente: é cegar os olhos espirituais e tirar o foco da mente do espírito. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela começou a varrer a casa e encontrou a dracma perdida. Diga para o seu irmão: você vai encontrar a dracma perdida. O que é a dracma perdida? Aleluia, é uma ovelha que está perdida, ou alguém que você confessou com ela, ou alguém que você orava com ela, ou alguém que você, aleluia, dizia: vamos para a igreja, vamos para você, vamos junto. Mas aquela pessoa não está mais ao seu lado. Mas deixa eu te dizer, se você orar assim, aleluia, se você orar com fé e ação, você vai ter a sua dracma encontrada, você vai ter a sua ovelha achada. E quando aquela mãe encontrou, o que foi que aconteceu? Ela chamou as amigas, chamou as vizinhas e disse: olha, encontrei o que estava perdido. Alegrai-vos. Diga para o irmão: se alegre. Jesus disse: se tiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ora. Aleluia. Enquanto, irmãos, a Bíblia diz que Asa, ele reinou, Deus levantou esse homem de uma maneira extraordinária. Olha o que diz aqui. A Bíblia diz que o povo nem saía, nem entrava. Será? A aprovação do povo. Nem saía, nem entrava. A fome era grande por causa do inimigo. Aí a Bíblia diz que Asa deixou de confiar no Deus poderoso, deixou de confiar no Asa, em Deus. Ele confiou em quê? Nos recursos humanos. Começou a dar credibilidade em coisas da terra. Esqueceu do próprio Deus. Por quê? Porque ele tinha levantado Israel, Judá, Benjamim, Efraim, aleluia, da situação. Olha o que diz aqui o texto. Aleluia. Capítulo 15. Versículo. Aleluia. O 9 diz: e ajuntou todo o Judá, e Benjamim, com ele, o estrangeiro, de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Olha, Deus era com ele. Diga assim: Deus é com você. Por que você quer parar de buscar a presença dele? Por que você quer parar de orar? Porque ele diz: ó, se tu me buscares, me achareis. Mas se me deixares, também eu vos deixarei. Então a coisa mais importante é nós, aleluia, dar credibilidade ao nosso Deus de poder buscar. Asa começou a buscar recursos humanos, sortilégios, ocultos. Começou a gastar, aleluia, com o médico, aleluia, adoeceu, caiu numa cama. E a Bíblia diz que ele não se levantou mais da cama. Por quê? Porque deixou de confiar no Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas que é assim, irmão. Recebe bênção, vem na casa do Senhor, aleluia, recebe a oração, recebe, aleluia, a palavra, vai para casa, glória a Deus, Deus abre a porta, Deus abençoa. E quando Deus começa a dar estrutura, abençoar e honrar na terra, já tem já não vou lá para a igreja hoje não, vou ficar um tempo. Não tem culto só comigo, eu vou receber o outro, eu vou só comigo. Aí Jesus fica só observando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor
estão sobre os que o temem e que o clamam. Os olhos do Senhor estão ao redor dos que o temem. Então a gente tem que temer a Deus e entender que Ele é o nosso Deus, que Ele nos ajuda. Jesus disse que sem mim nada podeis. Você podia fazer alguma coisa pelo povo? Foi ele que fez? Não. Foi o próprio Deus que eu vou. E a Bíblia diz que esse homem adoeceu. Olha que interessante. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava em escassez. O povo não buscava mais ao Senhor, não tinha mais coisas. Mas ele diz aqui: ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, expulsou e tirou as abominações de toda a terra de Judá. Quando ele ouviu a palavra de Deus, isso aqui é para nós. Quando ele ouviu, o coração dele se encheu de esperança, glória, renovo, restauração. Eu digo sem medo de errar, que ele creu nisso. Agora eu sei que Deus está comigo. Deus agora está comigo. Agora vamos reunir todo o povo, aleluia, e chama o povo, aleluia, para orar. Esdra vai dizer que Esdra pegou o livro e foi orar. E Deus deu a resposta para o povo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. Todo aquele, aleluia, que tem um propósito e um objetivo, produzirá, aleluia, frutos na terra. Todos aqueles que buscam, aleluia, verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso, você vai ter resultado. Mas vai demorar, mas vai ter resultado. Se você orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, orar pelo seu casamento, orar pela família, Deus vai dar vitória. Deus vai dar resultado frutífero. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que não devemos buscar interesses pessoais da terra. Não devemos buscar as coisas terrenas daqui da terra. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A Bíblia diz: mas aí, se tu tiver fé, como um grande mostarda, e disser a este monte, erga para lá, ele erguerá. Aleluia. Mas tem fé e não duvidar, mas crer, não somente. E a Bíblia diz que esse homem, depois de ter levantado Israel, no capítulo 16, ele desobedece a Deus e não confia mais no Senhor. E tem pessoas aí, irmãos, brincaram muito, farraram muito, aleluia, deu tempo, aí não voltaram para a igreja. Aí, sinceramente, tem muitos pastores sérios, muitos homens de Deus sérios, aleluia, que não tem os olhos espirituais, e bota de todo jeito. Chegou na igreja arrumadinho, bonitinho, já bota no altar. Não conhece. A Bíblia diz: examinai coisa assim mesmo na Escritura. Examinai coisa assim mesmo. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque esse tipo de pessoas que não conhecem, que não tem temor a Deus, são pessoas que vêm, aleluia, vêm, aleluia, entrega a vida para o Senhor, mas não entrega verdadeiramente, porque o coração ainda está lá fora. A Bíblia diz: o meu povo honra com lábios, mas está longe o meu coração. Mas quem é verdadeiro adorador aqui? Levanta a mão. Jesus não está preocupado se você está, aleluia, tem um bom emprego, se você tem a melhor casa, se você tem o melhor carro. Jesus não está preocupado se você tem, aleluia, uma loja ou não, ou se você tem um recurso melhor ou não. Ele está preocupado com isso, ele está preocupado com a tua vida espiritual. Ele está dizendo: olha, me buscai de todo o meu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, aleluia, e vos será achado, diz o Senhor. Então, se a gente buscar o Espírito Santo de Deus, nós vamos encontrar uma saída. É estreito, é complicado, aleluia. Servir a Deus não é fácil, irmão. Servir a Deus também é fácil. Às vezes vir aqui pregar e mandar é fácil, mas quando vem uma prova,
Quando vem a situação, aleluia, já não estou aguentando mais, eu vou parar por aqui, vou desistir. Aí a Bíblia diz que você pode desistir, mas não desiste de você. Você pode parar, mas eu não vou parar de trabalhar com você. Oh, glória. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher ela procurou até o fim. Diga para o seu irmão, procure até achar. Quando você achar, você vai ter resultado. Você vai começar a louvar a Deus. Você vai começar a fazer um voto a Deus. Olha para lá em volta. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Ana. Todo mundo conhece a história de Ana. Tremenda a história dela. Que o marido de Elcana tinha 2 esposas. Ana não tinha filhos, mas a Penina tinha filhos. E quando Ana ia orar, a outra, aleluia, irritava. E quando Ana descia, ela mais ainda irritava. Quanto mais Ana subia para orar, ela mais irritava, zombava dela. Dizia, tu não vai ter nada não. Diz, mas tu, tem gente que olha para você com um olhar de rebaixo, diz para você não vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai ter nada. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Elcana, por entender o que Ana fez ao Senhor, ela orava de boca fechada. Só vários. E a oração de Ana subia ao trono de Deus. E aqui vai dizer que Elcana dava os melhores despojos para a sua esposa e seus filhos. Mas a melhor parte ele dava para a esposa Ana. Significava que ele amava a esposa. Ele amava e honrava o compromisso com Ana. E ele sabia que Ana era uma mulher diferente, uma mulher referenciada em oração. Diga para você, irmão, seja referenciado quando você for à casa de Deus. Ah, mas está fazendo sol quente, está fazendo calor, mas seja referenciado. Deus vai dar recompensa na sua vida. Então ele diz aqui, eu estarei convosco, e vós também estarei com ele. Aleluia. Aí aqui ele diz, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Olha que angústia o povo passava. Por mais que eles estavam, irmão, sendo despedaçados pelos inimigos, mas ainda era conturbado porque Deus permitiu. E tem coisas que Deus permite na nossa vida passar por sua provação. Ele prova e testa a nossa fé se a gente tem realmente fé, ou se a gente realmente quer seguir a lei de Deus, ou se não quer. Aleluia. Mas ele disse que era o vale, foi falar daquele vale, todo o mundo daquele vale. Foi no vale, foi humilhado, foi caluniado, foi apontada. Mas Deus deu o quê? A vitória. É no vale que você tem que glorificar. É no vale que você tem que passar por essa prova. Eu não sei quando vai chegar, eu não sei quando vai durar. Mas Deus, quando Ele cumpre a promessa. Ele vai cumprir a promessa da minha vida. Mas Ele está dizendo, mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diga para você mesmo, eu creio. Deus tem uma obra na minha vida. Ele tem uma grande obra. Ele tem uma grande obra. Devemos buscar a face do Senhor. E devemos buscar a sua presença. Aleluia. Porque nem para ele aqui é fácil estar aqui no altar, nem para as irmãs daí é fácil, nem para nós aí estar ali é fácil. Se fosse nos dias atuais, a gente não pisava nem o pé, nem na ponta da porta da cidade. Porque era morto na hora. E a fome era grande. Mas o Senhor disse, se me buscares, vos acharei. Jeremias 33:3 vai dizer, clame a mim, e eu te responderei. Eu anunciarei os espinhos e grandes e ocultos que não sabes. Jesus está dizendo para ti, o que eu vou fazer na tua vida, tu não vai entender, tu vai entender depois.
Porque a prova que tu está passando é apenas um teste que eu te coloquei na situação que tu permitiste que eu colocasse. Mas se tu continuar na minha presença, eu vou me levantar e eu vou agir na tua vida. Tu somente, aleluia, glorifica o meu nome e continua andando de cabeça erguida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para ciclano e para pulando, olhe para Deus. Ele vai te dar a vitória, igreja. Ô glória. Deus está dizendo nessa noite que Ele está cortando o arco dos fortes. O arco do forte é quebrado, irmão. Aleluia. O arco do forte é quebrado nessa noite, irmão. Nenhuma maldição hereditária, nenhuma palavra de hereditária contra a tua vida vai prosperar. Isaías 54, verso 17. Toda arma forjada preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti, o juiz tua condenará. Diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 41, verso 10. Não tema que eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O que Ele falou para a tua vida não vai se cumprir, irmão. O que Ele falou não vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer na tua vida. Deus está apertando o negócio. Senhor, aleluia, está uma luta grande, uma prova. Ouve, que vida é esse, Jeová? Aleluia, que situação é essa? Mas é Deus dizendo, continua no vale. Porque é no vale quem vai te honrar na terra. Esse que vale que o Senhor está, obrigado. A prova. E a Bíblia diz que Deus levantou o rei que vai governar, vai chamar de Josafá. Aleluia. Diga assim, pode se levantar uma grande multidão, mas quem está contigo é maior do que está lá fora. Arabaia séria. Ô glória. Nessa peleja tu não terei de pelejar. Esta peleja não é tua, senão minha. Aleluia séria. Alabacandaraia. O Senhor está dizendo, diz ao meu povo que marche. Diz ao meu povo que marche, aleluia. Nessa peleja não é tua. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Deus está dizendo que Ele vai tirar, aleluia, algo que está impedindo na tua fé. Deus está dizendo que Ele vai tirar algo que está impedindo a tua fé. Aleluia. E Ele está dizendo para ti, mulher, aleluia. Não sou eu contigo que ando todos os dias para te fazer aqui promessa na terra. Aleluia. Por mais que tu ande comigo na minha presença, aleluia. Por mais que tu não tenha fôlego de aleluia para louvar, mas eu te dou o remédio, que é o Espírito Divino para tu louvar meu nome. Aleluia, sério. Eu vou passar na tua casa, vou tirar a poeira, vou tirar a luz que está em pecado, e eu vou purificar o teu lar e a tua vida, para tu saber que eu te amo e que eu tenho misericórdia de tua vida. Arabaia Suri Candarábia. Oh glória. Aleluia. Sou eu que fecho a cova de Recife. Oh aleluia. Arabaia Suri Candarábia. Aleluia. Sou eu que mando e desmanto. A glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. A glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Aleluia. Olha como Jesus é lindo. Jesus fala sobre semeadura. Semear. O que é que você está semeando na sua vida? Diga ainda esse ano, diga esse ano. Diga esse ano. Eu vou semear. Sabe quem é o teu pai? Que vai dar fruto, que vai brotar? É Jesus Cristo. Mas Ele está dizendo, prepara a terra. Prepara o terreno. Prepara, porque quem vai mandar sou eu. Oh glória. A tua semente vai brotar, vai gerar, vai produzir, vai ter resultado. Tu vai dar testemunho de vida. Tu vai contar o que Jesus fez na tua vida. Tu vai contar, aleluia, quando tu abrir a tua casa, abrir a porta, aleluia, e dizer, Senhor, entra na minha casa. Irmãos, coisa mais linda é quando Jesus entra na casa de um pecador. A Bíblia fala de um chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador. E a Bíblia diz que Pedro
que era cobrado, tantos impostos que os romanos cobravam, a Bíblia diz que Jesus foi encontro com ele. Sabe o que ele disse? Queres na minha casa jantar, Senhor? Aí Pedro disse, Senhor, tu vai entrar na casa de um pecador. Jesus disse, eu entrarei em qualquer casa que eu for honrar. Eu entrarei em qualquer casa que eu for chamar. E a Bíblia diz que Jesus vai em casa do pecador. Come e senta na roda, no meio dos pecadores ali. Aleluia, Jesus começa a falar da parábola do filho pródigo. Jesus começa a contar a história. E ali estavam todos reunidos na casa de Zaqueu. Pedro estava ali, que era inimigo de Zaqueu. Mateus estava ali também. Todos os discípulos. E Jesus fala de uma parábola tão tremenda que o povo de Deus começa a entender que Jesus era, aleluia, que semeava no coração. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Coríntios, em Atos Apóstolos, ele não foi honrado em nenhum lugar em que pregou. Não foi nenhuma alma que se converteu. Só foi 2. Em outra cidade, Paulo pregava, também não se converteu ninguém. Mas a tua semente, onde for plantada, vai dar fruto. A Bíblia diz que Ele te ama, Jesus te ama, quando você jorra uma semente na terra. Porque a palavra que é semeada, irmão, ela nunca vai ser tirada, ela nunca vai ser arrancada de ninguém. Porque a palavra, ela está semeada. Ah, meu Pai, eu dei uma alma para Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, qual é o pecado que eu tenho? Ah, meu filho, não te preocupa, porque já sei que tu já semeia essa palavra. A palavra já está germinada. Porque a palavra que eu coloco não volta vazia. Vai durar século, mas Deus vai cumprir. Deus não cumpriu na vida de Abraão, de Sara. Aleluia. Quantos anos de Abraão? 99 anos. Sara tem 90. Aí Deus disse, Abraão, sai para fora e conta as estrelas. Abraão, Senhor, ninguém pode contar as estrelas, que é só tu sabes. Assim será o tamanho da tua descendência. Aí o Senhor disse para Sara, e tua mulher Sara terá um filho, Sarai. Aí ela riu, ô glória. Mas Senhor, Abraão olhou assim, mas meu Senhor, como é que eu, um homem sendo velho, minha mulher sendo velha, pode dar filho? Diga assim, Deus, Ele muda a existência para confundir a ciência. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se... Mas que eu espero. O que é que tu está esperando? Ah, irmão! Se você, aleluia, tiver uma ação, a fé vai ter ação. Se você se desenvolver, você vai ter resultado. Se você começar, aleluia, a catar lenha, como aquela mulher Ruth, que catou os gravetos, aleluia, e ele disse, eu não me sossegarei enquanto não resolver esta causa desta mulher. Ruth 3:18, aleluia. Sossega, igreja, sossega, meu povo, enquanto eu não resolver esse negócio. Sossega, ô glória. Homem da terra pode prometer tudo, pode prometer, aleluia, emprego, pode prometer, aleluia, a melhor coisa do mundo. Mas significa, mas quem te promete não perde nada. Quem te promete, garante. Quem te promete, aleluia, ele cumpre a promessa. Glória a Deus. Eu sou a porta. Aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei com ele. E ele será comigo. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Esse que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tendo pouca força, não negaste o meu, mas guardaste a minha palavra. E aí diz mais, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque o diabo não está doido para dar rasteiro, né? Porque o segundo já está lá fora. Mas dentro da casa de Deus, você está doido para dar rasteira. Ponto fraco, mente, coração, o olhar altivo, os desejos do mundo, os prazeres dessa terra. Ele vai colocar a missão e vai tentar te afastar da presença de Deus, aleluia, para ver o que vai chegar. Aí o diabo vai começar a aplaudir, começar a gargalhar na tua cara e dizer que você não tem mais condição. Mas deixa eu te dizer, se você está firme,
aleluia, confiando, aleluia, crendo, andando na presença de Deus. Pode faltar dinheiro, pode faltar alimento na minha mesa, pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de papai. Arabaia séria. O Senhor disse para Moisés, disse a Deus: Senhor, eu não sairei daqui sem a tua presença. Oh glória! Tem que chamar a atenção de Deus, irmão, para você ter a presença, aleluia. Jeová, o negócio está difícil aqui. Jesus disse: bota a tua mão, onde tu colocar a mão, aleluia, será abençoado. Vamos botar a ponta do teu pé, será abençoado, aleluia. Porque a terra que eu te dei é a terra que manda leite e mel. Oh glória! Aleluia, vou encerrar. Oh glória! Aleluia. Diga assim: Deus, Ele não faz decepção de pessoas. Nós é que fazemos decepção. Nós rejeitamos, murmuramos, reclamamos. Se fingimos que temos fé, se fingimos que está bem, mas não está. Aleluia. E Deus conhece como é que você chegou aqui. Deus conhece seu coração. Ele sabe como é que você chegou aqui. A Bíblia diz, irmão, Provérbio, capítulo 1. Provérbio, capítulo 1, versículo 31. Diz assim: mas o que lhe der ouvido habitará seguramente. Ele estará descansando do temor do mal. Se você, aleluia, que der ouvido à voz de Deus, tem muitas vozes, né? Que só não tem, que acha que é Deus, né? Mas se você der ouvido à voz de Deus, você vai habitar em segurança. Porque tem muita profetada, irmãos, que a gente escuta, aleluia, ouve, e a gente questiona: e aquela profecia, assim, que tu usaste teu céu? Foi de tu ou foi dele? Foi da carne? Temos que pedir direção a Deus, se é de Deus, se não é. Porque tem três coisas que devemos pedir ao Senhor: discernimento, aleluia, e sabedoria e direção de Deus, para saber se realmente a profecia é de Deus ou não. Porque o Espírito justifica, aleluia, o Espírito. Porque a carne ela vai, aleluia, desfazer aquilo que não está correto diante dos olhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque o Espírito, aleluia, ele está justificado pelo Espírito. E a carne, que é a cobiça, aleluia, os desejos, ele vai distorcer, aleluia. E a gente ouve a profecia, e a gente pensa que é de Deus, aleluia, e não se cumpre. Porque não foi de Deus. E a gente tem emoção ré. É da emoção glória, eu creio. Aleluia. Eita, Deus vai dar um carro, será? Deus vai dizer: Deus vai dar um carro, irmão, eu creio nisso. Não, Deus vai dar uma casa própria tua, eu creio. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Essa é a profecia. Que não se ferruje e nem se corrompe. Aqui está a palavra da profecia. Aqui é 66 calibres, irmão, para quebrar as pernas do diabo e destruir as obras dele. Diga assim: nessa noite, eu creio que ao deitar na minha cama, eu creio que o Senhor vai revelar em sonho o algo sobrenatural da minha vida. Então, Lázaro, irmão, esse dependeu de quem? Dos homens. E não dependeu de Deus. Então, dê cuidado. Não dependa das coisas terrenas da terra. Dependa de Deus. Porque Ele diz na sua palavra. Ele diz na sua palavra: meu é o ouro, minha é a prata. Então Ele é dono de tudo. Nessa noite Deus está cuidando da tua casa. Fique bem.